Meu nome é Rafaela. Escrevo esta história enquanto sinto o peso de todas as lembranças pulsando nos meus dedos, exigindo serem colocadas em palavras. Cada letra que registro aqui me lembra do quanto já chorei, do quanto já lutei e de como, por muito tempo, acreditei que eu não era nada além de um brinquedo descartável nas mãos de uma família cruel. Hoje sei que não sou mais aquela que aceitava as migalhas de afeto que me davam. Demorei para entender, mas agora compreendo que cada lágrima me forjou, cada humilhação me preparou. E esta narrativa é a prova viva de que ninguém deve se submeter a quem o diminui. Se me chamaram de inútil e quiseram me anular, hoje me ergo para mostrar o quanto fui subestimada. Eu conheci Pedro em um momento em que eu ainda sonhava com um futuro leve e cheio de esperança. Na época, eu tinha 23 anos e trabalhava em uma pequena confecção de roupas. Eu era responsável pela costura de peças simples, mas amava meu trabalho. Era como se cada tecido, cada fio, cada remendo fosse uma oportunidade de retomar meu próprio retalho de vida e costurar algo novo, algo bonito. Pedro apareceu como um cliente curioso, perguntando sobre os materiais e observando meu trabalho com um interesse vagamente cativante. Lembro-me de ter ficado surpresa quando ele elogiou minha paciência. Ele disse que eu tinha mãos de ouro e olhos de águia para detalhes. Sorri, tímida, e senti um pouco de calor no rosto. Naquele instante, não imaginei que aquele homem, aparentemente atencioso, acabaria se tornando a principal fonte dos meus maiores desgostos. Ele me convidou para jantar depois da segunda vez em que foi à loja. Eu me recordo de ter pensado que seria algo casual, talvez um encontro de poucas horas, uma conversa leve. Mas Pedro me surpreendeu ao demonstrar uma cortesia que, hoje, percebo que era toda ensaiada. Ele segurou a porta para mim, puxou a cadeira, me olhou nos olhos enquanto falava. Contou-me que sua mãe morava com um pai muito doente e que ele próprio assumia muitas responsabilidades desde cedo. Confidenciou que mal tinha tempo para se divertir, que tinha muitos compromissos familiares e que, na maioria das vezes, se sentia um pouco sozinho. A maneira como ele falava despertava em mim uma espécie de compaixão. Eu desejei entendê-lo. Senti no fundo do meu peito o impulso de ajudá-lo a se sentir menos só. No entanto, à medida que as semanas foram passando, Pedro foi revelando certos traços que me deixaram em alerta. Ele se irritava de forma estranha quando algo não acontecia como esperava. Se o garçom demorava, se o sinal de trânsito estava fechado, se alguma peça de roupa não estava pronta no momento exato que ele queria. Essas explosões dele eram breves, mas intensas, e embora nunca fossem direcionadas diretamente a mim, deixavam um incômodo no ar. Ainda assim, eu procurava justificar. Pensava que ele estava cansado, sobrecarregado, e talvez não tivesse tido tempo para aprender a lidar bem com as frustrações. Depois de pouco mais de um ano de relacionamento, ele fez o pedido de casamento. Foi uma cena embaraçosamente pública, mas de alguma forma tocante. Ele ajoelhou-se em frente a inúmeras pessoas em um restaurante e pediu minha mão, dizendo que não conseguia mais viver sem mim. Eu senti um misto de pânico e gratidão. Pânico porque não esperava algo tão rápido e muito menos tão exibido, e gratidão porque, até aquele momento, eu ainda me sentia amada. Disse sim, ainda que minha raiva contida com todo aquele espetáculo estivesse borbulhando por dentro de mim. E, para meu espanto, os aplausos de desconhecidos se misturaram às palmas hesitantes de alguns amigos que estavam no local. No dia do casamento, eu estava com um vestido simples, mas repleto de pequenas rendas que eu mesma costurara. Este era meu toque pessoal e íntimo. Eu costurei cuidadosamente cada pedacinho de renda, todas brancas, delicadas e cheias de detalhes. Senti um orgulho genuíno ao olhar meu reflexo, mas um sentimento estranho tomou conta de mim quando me deparei com Dona Valdete, a mãe de Pedro, no corredor do salão. Ela me lançou um olhar de desdém tão grande que chegou a gelar minha espinha.
Naquela hora, percebi que havia algo nela que destoava de todo o clima festivo. Quando me aproximei para cumprimentá-la, ela mal retribuiu meu sorriso e resmungou qualquer coisa que não consegui ouvir direito. Só me lembro de sentir um aperto no estômago, como se algo ali estivesse fora de lugar. Os primeiros dias de casada foram surpreendentemente bons. Pedro estava carinhoso, atencioso e parecia querer me envolver em todos os aspectos de sua vida. Ele me chamou para conhecer a casa onde seus pais moravam, um lugar espaçoso e um pouco antigo que ficava em uma rua tranquila. Foi lá que vi, pela primeira vez, o senhor Teobaldo sentado em uma cadeira de rodas. Ele mantinha o olhar distante, os lábios entreabertos, e tinha a expressão de quem não encontrava motivação nem para protestar contra seu estado fragilizado. Eu procurei me aproximar dele com respeito. Tive vontade de perguntar se precisava de algo, de tocar em sua mão ou ajudar de algum modo. Foi quando senti o olhar gelado de Dona Valdete queimando minhas costas. Aquele silêncio dela era recheado de ressentimento, mas eu não entendia de onde provinha tanto rancor em relação a mim. Com o passar das semanas, Pedro começou a adotar um tom diferente quando falava comigo. Havia uma frieza que antes não existia, e as conversas que antes fluíam com certa leveza passaram a ser marcadas por curtas respostas ríspidas. Lembro-me de uma noite em que eu tentei contar algo animado sobre o meu trabalho na confecção. Estávamos conseguindo um novo fornecedor de tecidos, e ele apenas soltou um "depois você me conta", como se eu fosse insignificante. Aquilo doeu, mas eu me calei. Achei que talvez ele estivesse preocupado com a saúde do pai. A cada dia, uma desculpa diferente era encontrada para justificar seu comportamento indiferente. Porém, minutos depois, o vi no telefone, rindo com alguém, parecendo muito à vontade, e o vazio tomou conta de mim. Senti-me como um peso, não uma companheira. Em determinado momento, começaram as comparações. Pedro criticava minha aparência, a forma como eu me vestia, minhas ambições. Ele dizia que eu fazia pouco, que não me esforçava o suficiente para acompanhar o ritmo de vida dele. Eu tentava argumentar que eu trabalhava, ajudava dentro de casa e ainda me dispus a cuidar do pai dele sempre que possível. O máximo que ele falava era: "Você não tem ambição. Não sei se poderá algum dia me acompanhar nos meus objetivos maiores." E foi nesse período que essa tal de Amanda surgiu. Na época, eu nem sabia o nome dela, só percebia as ligações incessantes no celular de Pedro. Ele se afastava para atender e voltava com um sorriso estranho nos lábios. Se eu perguntava quem era, ele respondia com evasivas, dizendo que era assunto de trabalho ou algo que eu não entenderia. Meu coração estava cada vez mais apertado e eu me sentia uma estranha dentro do meu próprio casamento. A situação foi piorando. Passei a perceber olhares e risinhos entre Pedro e a mãe dele, como se escondessem algum segredo e se divertissem com meu desconhecimento. E foi numa tarde em que eu chegava do trabalho que me deparei com Pedro e Amanda conversando em voz baixa perto do portão. Ele nem sequer teve o cuidado de despistá-la. Ela me olhou dos pés à cabeça e me lançou um sorriso de desafio, como quem diz: "Eu estava aqui antes de você." Senti um nó na garganta, mas não consegui brigar naquela hora. Entrei em silêncio e passei reto. Meu corpo inteiro tremia e, de certo modo, eu ainda alimentava a esperança de que Pedro me dissesse que tudo não passava de um mal-entendido. Algumas semanas se passaram e tudo ficou absolutamente claro. Pedro me confessou que estava saindo com Amanda e que não via motivos para me pedir desculpas ou pensar em separar. Ele falava como se tal traição fosse apenas um detalhe que eu precisaria aceitar se quisesse permanecer ao lado dele. Doeu mais do que eu podia expressar. Eu cresci em uma família modesta, mas, pelo menos, meus pais sempre valorizaram o respeito mútuo. Em minha casa, brigas aconteciam, mas nunca presenciei infidelidades ou humilhações. Aproximei-me de Pedro porque acreditei que ele me respeitaria. E de repente percebi que estava casada com alguém que me via somente como um objeto descartável. O único significado que eu pareço ter para ele era a função de esposa oficial,
mas sem importância real na vida dele. Nesse meio tempo, Dona Valdete fazia de tudo para me tornar a culpada. Ela dizia que eu não sabia me arrumar como Amanda, que eu não era à altura de Pedro e, acima de tudo, que eu não devia me meter em assuntos da família, pois eu nada tinha a oferecer além da minha presença supostamente inútil. E, toda vez que eu a confrontava sobre seu comportamento, ela reagia com um escárnio ainda maior, deixando claro que meu lugar era de submissa e que eu deveria me contentar com isso. Foi ali que o primeiro estouro de raiva genuína nasceu dentro de mim. Eu me senti presa, humilhada e sem ter para onde fugir. Com o passar do tempo, uma tensão insuportável passou a reinar naquela casa. Havia dias em que eu nem conseguia olhar para Pedro sem que aquela mistura de mágoa e rancor transbordasse em meus olhos. Eu me segurava para não gritar, para não jogar na cara dele todo o desprezo que sentia. A única pessoa que parecia alheia a tudo era o senhor Teobaldo, sempre em silêncio, imóvel, em sua cadeira de rodas, comendo pouquíssimo e raramente pronunciando qualquer frase coerente. Vez ou outra, tentávamos movê-lo para o sol, mas ele parecia quase sem vida. Até que certa noite aconteceu algo que jamais esquecerei. Voltávamos de um jantar tenso, onde Pedro e Dona Valdete me ignoraram a maior parte do tempo. Ao chegarmos em casa, os dois se dirigiram à sala e anunciaram que viajariam brevemente, levando algum patrimônio da família para aproveitar a vida. E então veio a ofensa que, mesmo depois de tanto tempo, sinto latejar em meu peito. Chamaram-me de inútil, de morta-viva, de quem não faz nada além de consumir o ar. E, por fim, jogaram na minha cara que o pai dele era um fardo, um peso morto que ficaria aos meus cuidados, caso eu quisesse continuar vivendo sob aquele teto. As palavras de Pedro me acertaram em cheio, mas as de Dona Valdete foram como flechas envenenadas, pois ela disse com todas as letras que não se responsabilizaria por homem algum, que não se dava mais ao trabalho de fingir que ainda respirava. Eles partiram no dia seguinte, com malas e mais malas. Não me deram satisfação sobre para onde iam nem previsão de retorno. Apenas riram do meu estado, disseram que eu delirava ao achar que teria qualquer vantagem em permanecer ali, e bateram a porta. Lá estava eu, sozinha, encarando o lugar vazio na casa e o senhor Teobaldo, de cabeça baixa, respirando com dificuldade em sua cadeira. Senti um estranhamento profundo, uma vontade de fugir também, mas algo em mim não permitiu que eu o abandonasse. Talvez fosse empatia, talvez fosse amor próprio tentando surgir no meio dos escombros, mas eu fiquei. Limpei a casa, organizei o quarto dele, tentei dar banho, dei água com cuidado. Fiz tudo no automático, chorando baixa e silenciosamente diante de uma injustiça que parecia grande demais para ser processada em uma única noite. Nos 2 primeiros dias, eu dormi por poucas horas, sempre com o coração agitado, temendo que o estado do senhor Teobaldo pudesse piorar a qualquer momento. Ele não falava, não se mexia muito, apenas respirava de forma ofegante em alguns momentos. Eu não sabia o que fazer. Não havia dinheiro sobrando, tampouco me sentia capacitada a lidar com os problemas de saúde dele. Pensei em ligar para Pedro, mas de nada adiantaria. Ele certamente ignoraria minhas ligações. Pensei em chamar Dona Valdete, mas senti um arrepio de raiva ao lembrar suas últimas palavras. E assim o tempo foi se arrastando, e eu contava cada batida do meu coração como se fosse um relógio. No terceiro dia, quando o sol surgiu tímido no horizonte, eu já estava desperta, escorada na parede da sala, sem ânimo até mesmo para sofrer. E foi nesse instante que tudo mudou. Sentada no sofá, com os olhos marejados, percebi um movimento sutil diante de mim. O senhor Teobaldo mexia os dedos das mãos, de um modo que eu não havia visto antes. Meu coração acelerou. Ele apoiou uma das mãos no braço da cadeira, fazendo força para erguer o próprio corpo. Ele está tentando se levantar? Pensei, atônita. Segundos depois, vi aquele homem idoso que eu julgava incapacitado simplesmente se colocar em pé,
Caminhou com certa dificuldade, é verdade, mas dava passos com uma firmeza que desafiava toda a imagem que eu tinha até então. Foi algo tão incrivelmente inesperado que, por um momento, achei estar sonhando acordada. Ele se aproximou de mim, pousou a mão enrugada no meu ombro e, olhando-me nos olhos, pronunciou as palavras que até hoje ecoam na minha mente. Rafaela, a vingança começa hoje. Aquilo soou como um trovão num céu absolutamente claro. A perplexidade me fez dar um passo para trás e quase tropecei no tapete. Olhei para o rosto dele, tentando encontrar alguma explicação. Está falando sério? Foi a única coisa que consegui balbuciar, e ele confirmou com um olhar firme, quase magnetizante. Naquele momento, o senhor Teobaldo, antes tão apático, parecia ganhar vida como um ator que sai do personagem para retomar sua verdadeira personalidade. Ele disse que fingira todo aquele tempo. Falou que passara meses fingindo um estado próximo à morte, porque precisava comprovar até que ponto a esposa e o filho chegariam. Queria testar quem se importava com ele de verdade. Mostrou-me uma pasta repleta de documentação, que ele pegou de dentro de um compartimento oculto num velho armário. Falou que ali estavam registros e mais registros de tudo o que Pedro e Dona Valdete haviam feito. Havia gravações, confissões, fotografias. Ele também comentou algo sobre Amanda, mas pediu que eu não me assustasse. Ele já tinha conhecimento da traição, das humilhações que vinham sendo direcionadas a mim e não iria permitir que continuasse. Aquele homem se mostrava incrivelmente lúcido e articulado. Convidei-o a sentar-se, com medo de que se sentisse fraco, mas ele riu baixinho, afirmando que estava bem, que era hora de tirarmos proveito da nossa nova aliança. Confesso que me senti dividida entre a raiva que me consumia e a surpresa de descobrir que, em algum nível profundo, eu tinha um aliado. Ele me explicou o plano. Queria desmontar, passo a passo, todas as conquistas de Pedro e Valdete, deixando-os sem chão, sem que fosse preciso alarde ou escândalo, sem que as pessoas ao redor sequer notassem o que acontecia. Quero que eles cheguem a um ponto de desespero tal que jamais esqueçam o mal que fizeram. Disse-me com a voz grave e os olhos semicerrados. Eu me assustei um pouco com a frieza de suas palavras, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sentiu uma estranha satisfação. Afinal, eu tinha sido pisoteada, ridicularizada e abandonada com um idoso que, aos olhos deles, estava à beira da morte. Minha dignidade havia sido tratada como lixo, e agora alguém surgia me dizendo que eu poderia reagir. Então me vi dizendo sim, sem pestanejar. Foi como se, naquele instante, eu me tornasse cúmplice de uma história que, embora carregada de ressentimento, poderia me trazer algum senso de justiça. E, quem sabe, um pouco de paz interior. Nos dias que se seguiram, o senhor Teobaldo me revelou que boa parte daqueles bens que Pedro e Valdete reivindicavam não estavam mais no nome deles fazia tempo. Explicou que havia transferido os imóveis para entidades controladas por procuradores de confiança e que possuía provas incontestáveis da má-fé com que o filho e a esposa arquitetaram a minha humilhação e o abandono dele. Venho reforçar aqui que não estou falando de nenhum escândalo financeiro. Nada disso veio a público e não envolvia processos ruidosos. Era uma questão familiar, de documento passado em cartório, tudo feito de forma discreta. O que Teobaldo desejava era que Pedro e Valdete descobrissem, ao voltar, que não possuíam mais direito algum de exercer poder dentro ou fora daquela casa. Para mim, foi como assistir a um filme de suspense do qual eu subitamente me tornava protagonista. Ele deixou claro que o meu papel não seria pequeno. Precisava que eu o auxiliasse em cada detalhe, desde organizar papéis até manter conversas discretas com advogados. Eu sei que você já sofreu demais. Quero que saiba que não estou fazendo isso apenas por mim, mas também por você, ele falou, enquanto me entregava uma caneta e me pedia que assinasse alguns termos. Tremi da cabeça aos pés, mas a cada letra que eu colocava no papel sentia uma fagulha de libertação.
A sensação de retomar o controle da minha vida me deu forças para continuar. Algumas semanas depois, o casal diabólico retornou. Eu me encontrava na sala, tentando agir de maneira indiferente, como se nada tivesse mudado. Quando Pedro entrou, trazendo suas malas e exibindo no rosto uma arrogância visível, o senhor Teobaldo voltou a se fazer de frágil, sentando-se com a cabeça pendida e o olhar atordoado. Ele sabia que ainda não era a hora de revelar que estava recuperado. Ficou quieto, mudo, e me recomendou que fizesse o mesmo. Mal cruzaram a porta, Pedro e Dona Valdete começaram a cuspir insultos, reclamando da sujeira, do cheiro, da bagunça da casa. "Você não sabe fazer nada, Rafaela?" gritou Dona Valdete. E então veio a sentença dolorosa. "Você é uma desgraça vestida de gente." Esses foram os termos exatos que ela usou. Voltei a sentir a mesma náusea de antes, mas segurei firme, cerrando os punhos. Pedro, por sua vez, lançou-me um sorriso sarcástico quando subi para o quarto e percebi que ele sequer se importava se eu estivesse ali ou não. Parecia mais interessado em conferir seus pertences, procurando indícios de qualquer movimentação que eu pudesse ter feito na sua ausência. Mas, ao que tudo indicava, ele não encontrou nada suspeito. À noite, fez uma série de ligações, sem saber que boa parte delas estava sendo monitorada ou até gravada. Teobaldo havia instalado pequenos equipamentos de áudio em determinados cantos estratégicos. Tudo era minucioso, sem alarde, uma arapuca invisível, pronta para capturar toda a maldade que eles distribuíam. Diante dessa situação, eu me senti estranhamente revigorada. Ainda chorava, ainda tremia de ódio, mas agora já não era uma presa assustada e indefesa. Havia um objetivo claro. Em diversas madrugadas, me sentei ao lado de Teobaldo, que a essa altura falava abertamente comigo sobre tudo. Ele me contou seu passado, como quando jovem se apaixonara por Valdete, que parecia uma moça doce e suave, mas com o tempo mostrara-se dominadora e sem escrúpulos. Tiveram Pedro, o único filho, que fora criado sob as rédeas da mãe. Teobaldo assumia que tinha culpa nisso, pois deixara que ela o manipulasse a ponto de ensinar ao filho o mesmo padrão de egoísmo. E então, chegando à velhice, percebeu que não passava de um estorvo para ambos. Disse que, ao se dar conta disso, sentiu-se tão traído que tomou a decisão radical de fingir doença e apatia para testar os dois. Agora que a prova concluíra, estava pronto para a contraofensiva. Certa vez, ele pegou minha mão e disse: "Estou velho, mas não morto. Você é a única aqui que me tratou com algum respeito." Aquilo me emocionou de tal forma que quase desabei ali mesmo, chorando sem parar. Essas poucas palavras chegavam como um bálsamo depois de tantas ofensas que recebi. E assim eu seguia, firme, apoiada na força que ele me transmitia. O tempo passava, e nós juntávamos peças cruciais do quebra-cabeça. Durante o dia, eu fingia humildade frente aos xingamentos e às humilhações constantes. E à noite, organizava e catalogava o material recolhido. Muitas vezes, precisei interromper Pedro e Valdete quando eles tentavam zombar de Teobaldo. Elas diziam: "Ele não vai durar muito tempo. Deixe-o aí, ele mal sabe quem é." Mas eu permanecia no meu papel de a jovem boba que tolera tudo, mesmo revirando por dentro de indignação. A tal de Amanda continuava rondando a vida de Pedro. Ele não fazia questão de esconder, e agora que estava de volta, marcava encontros às claras, aparecia na porta da casa em horários variados. Valdete a recebia com um misto de orgulho e maldade, como se estivesse comemorando a suposta humilhação que eu sofria. Certa vez, enquanto eu lavava a louça, ouvi as duas conversando e rindo da minha roupa surrada. Disseram que eu parecia uma empregada sem futuro. Engoli as ofensas sem retrucar, mas anotei mentalmente a data e a situação para informar depois a Teobaldo. E então chegou o momento crucial, quando Teobaldo e eu concluímos que tínhamos provas o suficiente para descortinar a verdade.
Isso incluiu papéis assinados por Pedro e Dona Valdete, que legitimavam a saída de alguns bens, gravações deles insultando e menosprezando o próprio patriarca, imagens de Pedro com Amanda em atos que demonstravam total desrespeito pelos laços familiares. Reunimos tudo, sem a menor pressa. Se havia algo que aprendi, era que a vingança que Teobaldo planejava não seria tempestiva, mas implacavelmente fria. Ele repetia para mim: "Nós não queremos estardalhaço. Nós queremos que eles acordem um dia e percebam que não tem mais nada." Não vou mentir. Parte de mim relutava. Eu me questionava se não seria melhor simplesmente ir embora, abandonar aquela casa de energias tão pesadas e recomeçar a minha vida longe de toda a crueldade. Mas, ao mesmo tempo, havia um senso de justiça borbulhando nas minhas veias, algo que me pedia que eu ficasse, que enfrentasse e que deixasse claro que o mal que fizeram não ficaria impune. Então permaneci. Pouco a pouco, o plano foi tomando forma. Teobaldo contatou um advogado, que na verdade já era seu homem de confiança havia muitos anos, e repassou todos os comprovantes da reestruturação dos bens. Falou-me que, legalmente, eu seria a beneficiária principal de tudo, pois estava sendo nomeada em um testamento alterado, com data anterior aos desmandos de Valdete e Pedro. E mais do que isso, eventualmente, seria reconhecida como uma espécie de protetora de Teobaldo, pois inúmeras provas atestavam minha disponibilidade em cuidar dele quando ninguém mais quisera fazê-lo. Assim, se houvesse qualquer contestação, o juiz certamente teria empatia pela minha posição. Nas semanas subsequentes, começaram a surgir pequenas pistas de que o mundo de Pedro e Valdete estava ruindo. Um dia, ao despertar, ouvi gritos desesperados vindos do quarto de Valdete. Ela havia recebido um comunicado informando que a casa onde morava estava passando por um processo de transferência. De imediato, ela esbravejou, dizendo que isso era impossível, que tudo estava em nome dela. Mas, ao investigar, descobriu que não era bem assim. Não havia qualquer notícia sensacionalista, não havia escândalo público. Era tudo questão de documentos frios e oficiais que corriam internamente. Isso abalou seu orgulho de forma irreparável. No entanto, ela não suspeitou de Teobaldo, pois continuava acreditando que ele era um velho gagá. Por isso tentou descontar a raiva em mim. Lembro-me de que naquela manhã ela me puxou pelos cabelos no corredor e gritou: "O que você fez, desgraçada?" Seu ódio escorria como ácido por cada palavra. Só consegui me desprender dela, porque Teobaldo, fingindo um resmungo incompreensível, surgiu na cadeira e a distraiu. Pedro, por outro lado, também foi surpreendido quando tentou tirar dinheiro de uma conta que, até então, acreditava ser sua. Aconteceu de manhã, e quando voltou à tarde, percebi seu rosto transtornado. Bateu portas, quebrou um copo na pia e reclamou que havia tido sua conta bloqueada sem aviso prévio. Então correu para o telefone e eu apenas segui para o meu quarto, disfarçando o riso que escapava dos meus lábios. Durante a noite, conversando com Teobaldo, ouvi dele: "Você vê como eles não têm lealdade com nada? O dinheiro some e eles enlouquecem." A tal de Amanda também perdeu vantagens que obtinha de Pedro. Soube que ela foi obrigada a deixar um apartamento que até então julgava pago e garantido. Parece que, por alguma surpresa contratual, o imóvel não estava em nome de Pedro, e sim de uma empresa com a qual ela jamais tivera contato. Terminou despejada, sem cerimônia. Tudo isso era parte do plano engendrado por Teobaldo. Ele não queria uma queda brusca, mas uma lenta e dolorosa dissolução do que eles entendiam por estabilidade. E então veio o dia que chamamos de o confronto final. Teobaldo convocou todos na casa, dizendo que precisava falar algo importante. Inclusive, chamou Amanda. Argumentou que queria perdoar todo mundo, queria acabar com rancores, pois não tinha muito tempo de vida. Eu percebi o brilho de ganância no olhar de Pedro e a expectativa de vitória na face de Valdete.
Eles obviamente pensaram que Teobaldo estava finalmente se rendendo, disposto a deixar tudo em suas mãos. Só que, assim que chegaram, encontraram um advogado, o oficial de justiça e eu de pé, ao lado de Teobaldo, que estava sentado de volta à cadeira de rodas. Não era mais aquele homem inerte, mas um senhor de queixo erguido, pronto para revelar sua verdadeira força. O advogado começou a ler em voz alta o Novo Testamento, no qual todos os bens estavam transferidos para o meu nome, e explicava como isso estava amparado em laudos e processos legais. Pedro começou a gritar, apontando o dedo para mim e para Teobaldo, dizendo que aquilo era uma armação suja. Eu, mantendo a calma que custei a conquistar, apenas deixei que o advogado prosseguisse. Quando ele terminou de ler, o silêncio na sala era tumular. Então Teobaldo, com voz firme, declarou: "Eu não escolhi uma empregada! Eu escolhi a única que não me chamou de estorvo!" Valdete caiu de joelhos, implorando perdão e colocando a culpa em Pedro. Ele a olhou com desprezo, e Amanda apenas ficou em pé, muda, ao lado. Teobaldo se aproximou de Valdete, inclinou-se e disse: "Você sabia, e agora vai morar onde puder. Não ouse erguer a voz contra mim." Aquilo foi devastador para ela, que permaneceu caída, chorando, sem forças para reagir. Por um instante olhei para Pedro, esperando alguma fagulha de arrependimento. Mas tudo que vi foi uma expressão desenfreada de ódio, como se quisesse me destruir ali mesmo. Ele tentou avançar, mas o oficial de justiça interveio com firmeza, dizendo que qualquer atitude violenta seria registrada. Lembro-me de que Pedro bufou, soltou ofensas baixas e saiu, seguido por Amanda, que a essa altura gritava a plenos pulmões que não era obrigada a aguentar aquela humilhação. A última coisa que ouvi foi a voz desafinada de Amanda: "Vocês vão pagar por isso." Nada me abalou. Eu sabia que dali em diante ela estava sozinha. Depois disso, as notícias que chegaram nos dias seguintes confirmaram que cada um deles afundava em seu próprio infortúnio. Pedro descobriu que não tinha mais acesso a praticamente nada, e sua arrogância não abriu portas para ele em lugar algum. Valdete foi acolhida por uma tia distante, que a tratava com franca impaciência, quase a expulsando de casa. Amanda foi vista aos prantos tentando convencer outra pessoa a sustentá-la, mas já não tinha a influência que sonhava ter. E eu? Eu continuava na casa, cuidando de Teobaldo, que agora sim apresentava uma saúde cambaleante, mas real. Ele confiava em mim para administrar o que era preciso, e, sinceramente, eu não almejava ostentação. Queria apenas paz. 6 meses se passaram, e Teobaldo morreu em silêncio, sem grandes sofrimentos, amparado por meus cuidados. Certa noite, ele me chamou até a varanda, pediu que eu sentasse ao lado dele. Apoiou sua mão trêmula na minha e disse: "Obrigado, Rafaela. Você me fez enxergar que nem todo amor vem do sangue. Às vezes, a verdadeira filha é aquela que chega no fim da história." Foram suas últimas palavras de afeto antes de seu corpo definhar de vez. Eu chorei muito naquele dia, um choro doído, mas ao mesmo tempo um pranto de libertação, talvez. Eu sentia falta de ter recebido o amor de um pai, e, de certo modo, foi assim que ele se tornou para mim. Com tudo resolvido, tornei-me herdeira de bens que eu mesma preferi dividir entre projetos que julgava relevantes e a parte que mantive para me estabelecer confortavelmente. Não quis alarde, não quis fama, não quis escândalo. Simplesmente continuei vivendo, certo de que eu havia feito o possível para me manter fiel ao que considero justo. A casa antiga deixei guardada na memória. Acabei me mudando para um lugar menor, mas mais aconchegante, onde me sinto eu mesma. E sobre a vingança? Bem, foi consumada. Não desejei, nem por um minuto, a ruína de ninguém em termos de escândalo público. O que eu e Teobaldo promovemos foi o rompimento silencioso de cada pilar que sustentava aquelas 3 criaturas que me perseguiram e me humilharam. Eles enfrentaram a consequência de suas escolhas, cada um a seu modo.
E quando me perguntam se eu sinto remorso, respondo que não, pois no fim, somente aprendi a me defender e a exigir o que eu não tive por tanto tempo: respeito. O resto? O resto foi a lição que eles jamais esquecerão. Conto isso hoje plena de consciência de que nem sempre o caminho da vingança é o mais simples. Houve dias em que duvidei da minha coragem e noites em que questionei se não seria melhor perdoar e virar a página. Mas a ferida era profunda demais, especialmente por ter sido aberta por pessoas que eu amava e em quem confiava. A humilhação deixa marcas que só podem ser amenizadas quando a gente recupera a dignidade. E foi exatamente o que recuperei. Quando lembro das palavras de Valdete, chamando-me de desgraça vestida de gente, sinto um calafrio percorrer meu corpo, mas, agora, existe também uma força que não havia antes. Eu olho no espelho e vejo a mulher que sobreviveu, que lutou ao lado de um idoso que, nesse enredo, foi a chave para a minha libertação. Nos meus pensamentos, muitas reflexões se acumulam. Pergunto-me, por exemplo, o que teria acontecido se eu tivesse ido embora antes? Será que hoje eu seria mais feliz? Ou teria vivido com a sensação de ter sido atropelada pela vida, sem reagir? A verdade é que não temos como saber, só posso lidar com as decisões que tomei. E hoje, embora ainda carregue cicatrizes, sinto uma profunda paz em saber que fui até o fim, que não fugi do importante acerto de contas que o destino colocou à minha frente. Alguns me perguntam: Rafaela, e se Pedro se arrepender? Mas eu sei que ele não se arrepende. Não há como esperar remorso de alguém que se acostumou a ver os outros como peças descartáveis. Nunca houve evidência de qualquer simpatia ou arrependimento às minhas dores. Tudo o que Pedro lamenta é ter perdido o controle e a possibilidade de continuar pisando em quem ele julgava inferior. E eu me orgulho de não ter sucumbido a isso. A primeira vez em que dormi em paz depois de tudo foi justamente na noite em que o oficial de justiça entregou os papéis a eles. Ao me deitar, senti uma espécie de cansaço bom, uma exaustão que vem após a vitória. Fiquei lembrando do jeito que Pedro gritou quando viu que o testamento não o contemplava. Ele, que sempre me chamava de inútil, teria que engolir o fato de que, por desejo do próprio pai, quem ficou com tudo fui eu. E não se tratava apenas de posses. Era um aval de que eu não era nada do que eles diziam, mas sim alguém que mereceu confiança. Foi a reviravolta mais inesperada de uma história que, até então, parecia fadada apenas ao fracasso e à dor. Para mim, vale destacar, essa não é uma história de superação com final óbvio. Não sou uma vítima que perdoa e segue em frente com o coração leve. Não, carrego dor, carrego travos de amargura. Eu me tornei quem sou ao confrontar um mundo hostil, e a cada passo nesta trajetória eu tive de deixar algumas partes inocentes de mim para trás. Talvez seja o preço da tal maturidade. Às vezes ela chega envolta em sombras e com a face da vingança. E tudo bem, se é o que se faz necessário para que a justiça, ainda que silenciosa, seja feita, que seja assim. Meus dias se tornaram mais calmos, mas não menos reflexivos. Às vezes, em meio às tarefas corriqueiras, aparece a memória de Amanda, esguia e presunçosa, olhando-me com desprezo. Lembro sua soberba, como se estivesse antecipando a derrota que seria imposta em minha vida. Confesso que, ao pensar nisso, um leve sorriso surge no canto dos meus lábios. Sei que hoje ela não tem nem metade do que ostentava, pois tanto seu sustento quanto suas regalias dependiam da aliança com Pedro e sua suposta segurança financeira. No entanto, nada disso existe mais para eles. E mesmo assim, não sinto inveja ou ódio. É mais um leve alívio por saber que, ao menos nesta história, a crueldade não ficou impune. Já Valdete, se algum dia me encontrar na rua, não conseguirá sustentar aquele olhar prepotente. Creio que desviará o rosto ou talvez me encare com rancor ou autopiedade, mas eu não ligarei. Ela já me chamou de desgraça,
Mas hoje, ciente de tudo o que conquistei e do futuro que posso construir, vejo que a verdadeira desgraça foi a forma como ela própria se condenou à solidão e à miséria de espírito. Minhas orações, se posso dizer assim, são para que ela, de alguma forma, possa compreender aonde a ambição desenfreada e a arrogância a levaram. Todavia, não espero redenção. A venalidade dela está arraigada e eu não preciso ter esperança de que ela se torne melhor. Por outro lado, não é raro que eu me recorde do Sr. Teobaldo com certa ternura. Ele viveu seus últimos meses ao meu lado, tendo finalmente alguém que se importasse com seu bem-estar. E eu compreendi, naquelas noites tranquilas em que conversávamos na varanda, que a afinidade entre duas pessoas não precisa das mesmas origens, do mesmo sangue ou dos mesmos sobrenomes. A afinidade é algo que floresce quando há sinceridade, respeito e gentileza. E sim, compartilhamos essas três coisas no tempo que passamos juntos, mesmo sob as nuvens tempestuosas de uma família submersa em crueldade. Quando olho ao meu redor e percebo que finalmente respiro sem sentir um nó na garganta, agradeço pelo fato de ter permanecido firme. Foi um mergulho longo na escuridão do desprezo, mas emergir disso me fortaleceu. E se alguma vez alguém pensar em me fazer de serva do fim da linha de novo, terá que se deparar com uma mulher que, ironicamente, aprendeu a lutar pela própria dignidade de modo intransigente. Não deixarei jamais que me pisem como antes. Eu gostaria de dizer que essa é a lição final, mas creio que a vida é feita de inúmeros aprendizados. Por isso, não cravo que nunca mais sofrerei. Entretanto, de uma coisa estou certa: de agora em diante, não ficarei calada em situações que me degrinem. Não serei a pessoa que silencia ao ser ofendida. Tive a chance de falar e de agir quando tudo parecia perdido, e isso me trouxe até aqui. Se me perguntarem se valeu a pena a dor, direi que não. Dor nunca vale a pena. Mas se ela chega, precisamos fazer algo construtivo com ela. A vingança, neste caso, veio como uma espécie de catarse. Uma vacina amarga contra futuras humilhações. Para quem lê estas palavras, espero que compreenda a densidade do que vivi. Não foi um conto de fadas. Foi a realidade nua e crua de uma jovem que foi menosprezada pela sogra, traída pelo próprio marido e ridicularizada pela amante dele. E, por ironia, o único que me estendeu a mão sincera foi aquele que eles consideravam um senhor inútil, um fardo nos ombros da família. Mas até um velho em cadeira de rodas, quando movido pela verdade, pode arquitetar a queda de quem o subestima. E assim aconteceu. Cada batida do meu coração que senti enquanto eu passava por isso me faz honrar o lugar em que estou hoje. Se tenho alguma mensagem final, deixo registrada aqui. Não se engane com aparências. Nem toda fraqueza é real, nem toda palavra dócil é sincera. E, sobretudo, não há humilhação que dure para sempre se dentro de nós ainda houver uma centelha de força esperando pelo momento certo de acender. A vida continua, claro. Depois que Teobaldo se foi, passei por um período de luto bastante intenso. Eu não sabia que me aconteceria daquela forma, mas chorei mais a morte dele do que lamentei o fiasco do meu casamento. A saudade crescia dia a dia, pois não só perdi alguém que confiava em mim, como também a única presença que me apoiou quando tudo parecia definhar. Mas, pouco a pouco, fui aprendendo a preencher a casa com a minha própria essência. Levei a penteadeira da falecida mãe dele para doação, doei também muita mobília que me remetia a lembranças tristes, pintei as paredes com cores suaves e coloquei flores nas janelas. Cada mudança que fiz era como um passo rumo à libertação das amarras do passado. Às vezes, em um canto do jardim, sentava e recordava a expressão dos antagonistas quando descobriram que perderam tudo. Não havia qualquer compaixão em mim. Confesso isso honestamente. Eu me lembrava do prazer que Valdete sentia em me ofender, do desprezo de Amanda e, principalmente, da frieza de Pedro ao decidir que eu não tinha valor algum. Ao reviver esses momentos, eu firmava ainda mais meus princípios. Ninguém tem o direito de roubar a dignidade de outra pessoa e sair impune.
Talvez alguém pergunte se não penso em procurar um novo amor. E a resposta é: não tenho pressa. Meu coração aprendeu que a confiança não é algo a ser entregue sem cuidado. Não tenho interesse em me fechar para o mundo, mas também não vou abrir as portas sem cautela. Se por acaso surgir alguém que mereça meu afeto e me ofereça respeito, quem sabe? Mas, por ora, dedico meu tempo a mim mesma. Há tanto para descobrir sobre minhas próprias capacidades, sobre meus anseios e sonhos que foram sufocados por um casamento infeliz. Agora, sinto que posso dar a cada um deles a devida atenção. Retomei meu amor pela costura e, devagar, tenho costurado peças novas, cheias de cores e tecidos de qualidade maior do que aquelas linhas baratas que um dia usei. É quase simbólico. Enquanto trabalho nos vestidos, blusas e calças, sinto como se estivesse remendando também partes de mim que ficaram abertas. Meu sustento vem em parte dessas criações e, em parte, da herança que Teobaldo deixou. Mas não me apego a ter muito dinheiro. O que me interessa é não depender de ninguém que me faça sentir menor do que sou. De vez em quando, a vida me dá lembranças do passado. Semanas atrás, recebi um telefonema de uma ex-colega da confecção perguntando se eu tinha notícias de Pedro. Ela disse ter ouvido rumores de que ele andava vagando sem rumo, procurando sem sucesso um novo emprego. Não perguntei detalhes. Agradeci a informação e finalizei a conversa. Apesar de não querer proximidade, não nego que houve um certo alívio ao saber que, pelo menos, ele sentia na pele parte das consequências de ter sido um homem sem escrúpulos. Gosto de caminhar pelas ruas do meu bairro, observando os pequenos comércios, as árvores. Curiosamente, essas caminhadas me trazem uma sensação de liberdade que não tinha antes. Antes, eu andava sempre com pressa, preocupada, com um nó na garganta. Hoje, respiro fundo, sinto o ar entrar nos pulmões e me permito sorrir sem medo de ser repreendida. É quase como se eu tivesse saído de uma prisão invisível para descobrir que o mundo é maior e mais bonito do que eu imaginava. Claro que há dias de solidão e de lembranças ácidas. Em alguns momentos, a voz de Valdete me volta à memória. A risada estridente de Amanda vem me atormentar e o mau humor de Pedro paira como uma sombra. Mas, diferente de antes, agora sei que essas são apenas vozes do passado, não mais grilhões que me prendem. Tive a coragem de enfrentar cada um deles, de abrir mão do medo que me paralisava. Então eu os deixo ir. Jogo essas vozes no vento, confiando que não me definem. Guardo, no entanto, a última frase que Teobaldo me disse em vida, que me marcou profundamente. Às vezes, a verdadeira filha é a que chega no fim da história. Esse ensinamento, para mim, traduz a revelação de que a família não é só o laço de sangue, mas a escolha de quem está presente, quem se importa e quem cultiva o cuidado. Eu e ele criamos nosso laço em meio à dor e às traições, mas ele foi sincero e o mais próximo de um amor paterno que tive na fase adulta. Fecho os olhos e quase posso ver seus olhos serenos, cheios de uma sabedoria que jamais imaginei encontrar em quem, durante um tempo, se fingiu de inerte e indefeso. Há um certo consolo também na ideia de que, mesmo em meio à maldade, possa surgir algo de bom. Para mim, foi a amizade e o respeito de Teobaldo. E que esse algo de bom seja o incentivo de que outras pessoas não se calem a situações opressoras. Hoje, se eu pudesse dar um conselho a qualquer mulher que se encontre diante de um relacionamento abusivo, eu diria: não subestime a sua dor, não subestime também a sua força. Há momentos em que a gente precisa buscar ajuda, mas há também o instante em que, sozinhas, percebemos nosso próprio valor. E se a vingança vier a ser o caminho para restabelecer a justiça na sua vida pessoal, que seja feita com consciência, sem atropelar a própria essência. Após toda essa trajetória, continuo escrevendo. Sinto que a escrita é minha forma de me reconectar com o que sou e de apagar as vozes de quem um dia me chamou de inútil. Não sou inútil, sou capaz de resistir.
Consegui cuidar de um homem idoso, lavar a casa, trabalhar e ainda suportar ofensas diárias de uma família que se autodenominava superior. Se isso não é força, não sei o que pode ser. Então, escrever me lembra disso. Coloco nas linhas tudo o que vivenciei, e cada palavra me confirma que minha história não pode ser definida por quem me feriu. Considero terminar este relato, mas sinto que ainda há mais reflexões ocorrendo dentro de mim. Vejo-me revisitando a cena do confronto final. Valdete de joelhos, Pedro gritando, Amanda em silêncio. E eu, ao lado de Teobaldo, apresentando as provas e construindo a queda deles. Não foi uma cena bonita, tampouco alegre. Foi tensa, forte, revestida de uma satisfação amarga ao ver a máscara de cada um caindo. Mas foi a cena que me libertou. Agora, vivo sem pressa. Aprendi a cozinhar novas receitas, a pintar quadros simples, a cuidar de plantas que enchem minha pequena varanda de verde. Compro tecidos de alta qualidade e crio peças por encomenda. Às vezes, até me aventuro a desenhar croquis de vestidos de festa. Experimento cores e texturas que antes eu não ousaria usar e me permito errar sem cobranças pesadas. Meu lema, no momento, é não ter medo de tentar. Porque passei muitos anos amarrada a um medo que não me pertencia, mas que me foi imposto. Libertar-me desse medo me abriu uma porta que nunca imaginei existir. Em instantes de reflexão profunda, pergunto-me se Pedro, Valdete ou Amanda algum dia terão a capacidade de olhar para o próprio espelho e enxergar as falhas que os levaram ao fundo do poço. Talvez não queiram, pois encarar nossos erros dói. E até onde conheci deles, não era gente disposta a reconhecer culpas. Mas, independentemente disso, meu perdão ou não já deixou de ser importante para eles. Agora é um assunto meu, interno, que decido a cada manhã, conforme me observo no espelho e faço as pazes com minhas memórias. Ainda não perdoei completamente, mas já não estou presa ao ódio. Essa história me transformou, mas não me define para sempre como uma mulher amargurada. Escolho prosseguir com cautela, porém com o coração mais leve. Nunca busquei escândalos ou grandes manchetes, e continuo não buscando. Minha história é íntima, é de alma para alma, uma experiência que me marcou. Basta que eu mesma saiba o que vivi e que encontrei, sim, minha saída. Se o mundo precisa de provas, não me cabe julgar. Foi suficiente que eu e Teobaldo tenhamos encontrado uma forma de retomar nossas dignidades. E como um presente final, ele me fez reconhecer a minha própria força. Se você chegou até aqui, conheceu uma história que não é sobre uma vítima que apenas supera. É sobre alguém que decide executar justiça com as próprias mãos, dentro da legalidade e do silêncio que pôde oferecer. Eu não usei violência, não urrei aos 4 ventos, mas firmei cada pequena parte do plano, movida pelo desejo de restituir a verdade. Derrubei um marido desprezível, uma sogra maléfica e uma amante cínica. Sobrevivi a eles. E aqui estou, de pé, relatando em primeira pessoa o que aconteceu. De qualquer forma, fecho este capítulo com uma última cena na minha memória. A de Teobaldo caminhando pela sala naquele terceiro dia, depois de ter sido dado como um morto-vivo por meses. A forma como ele me olhou nos olhos e disse: Rafaela, a vingança começa hoje. Foi o instante em que renasci também. Se eu tivesse ignorado aquele chamado, continuaria presa na dor de um casamento infeliz, sem enxergar saídas. Mas agarrei sua proposta e, com isso, acabei me salvando. Sendo assim, encerro esta narrativa garantindo que, se algum dia eu ouvir novamente alguém me chamando de inútil, saberei que não é verdade. Sou a mulher que cuidou de um idoso solitário, viu a morte e o renascimento de um patriarca, planejou a derrocada de traidores e resistiu para contar a história. Se isso não é, por si só, uma prova de utilidade, se isso não me coloca como alguém valioso no mundo, então não sei o que poderia. E, com o passar dos dias, percebo que esse final de história também se transforma em um recomeço para mim.
Talvez seja a hora de escrever minhas próprias lembranças de forma mais poética, ou quem sabe dar aula de costura para outras mulheres que precisem reencontrar seu valor. Desejo fazer algo que una minha experiência com a de pessoas que, muitas vezes, sofrem humilhações e não sabem aonde recorrer. Seja como for, não tenho pressa. O relógio dos opressores já não manda em mim. Termino esta longa confissão deixando marcado aqui cada lágrima, cada tremor de medo, cada batida acelerada do meu coração e cada espasmo de ódio que senti. Tudo isso compõe a Rafaela que existe hoje. E se me perguntarem se eu faria algo diferente, a resposta provavelmente seria: não. Eu precisava enfrentar aquela escuridão para, enfim, encontrar minha luz. E é nisso que acredito. A vida segue e eu também. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!